Fala moçada, tudo bem? Vamos retomar com a aula de Geografia do Paraná? Ei, Geografia do Paraná, hein? Uma dúzia de aulas já foi, vamos começar mais uma dúzia? Vamos ver se nós damos mais conta de mais uma dúzia de aulas sobre o Paraná? E na aula de hoje nós vamos analisar mais aspectos da região sul. Para você que está chegando agora, nós dividimos as aulas de Geografia do Paraná em blocos de 3 aulas, que a gente chamou de tríade. E nós já esgotamos a primeira tríade. A primeira tríade, que era uma aula de Geografia de Paraná puro, uma aula de aspectos gerais da região sul, para poder contestar o Paraná, e uma terceira aula que era de Paraná socioeconômico. Mas nós terminamos as aulas de Paraná socioeconômico. Então agora a gente vai começar um outro conjunto com 3 aulas, uma nova tríade, que nós iniciamos com o Paraná puro, em que nós estamos analisando as 10 mesorregiões paranaenses. Na aula passada, nós analisamos as mesorregiões Sudeste, Sudoeste e Oeste, de tal maneira que nós já fizemos 7 das 10 mesorregiões paranaenses. A Leste, as 3 centrais, a Sudeste, Sudoeste e Oeste, perfazendo 7. Só nos falta agora terminar o chamado Arco Norte do Paraná. E para completar essa nova tríade, nós vamos continuar com a região sul, aspectos gerais, que vai ser a aula de hoje, e vamos iniciar o Paraná, aspectos gerais. Então vai ser Paraná puro, região sul, aspectos gerais, e substituindo Paraná socioeconômico, Paraná aspectos gerais. Como a aula passada foi de Paraná puro, com as mesorregiões Sudeste, Sudoeste e Oeste, hoje nós vamos para mais uma aula de Paraná, região sul, aspectos gerais. E que aspectos gerais nós vamos trazer na aula de hoje? Na aula anterior de região sul, aspectos gerais, nós falamos sobre 2 temas muito saborosos, muito cotidianos, mais tranquilos, mais gostosos. Falamos das festas e da culinária. Hoje vamos continuar a falar de um tema mais ameno, que é o turismo. E depois voltamos para um tema mais econômico, que é o sistema de transporte. Vamos lá, gente? Então vamos falar sobre o turismo da região sul, que é bastante importante, que é bastante dinâmico, que traz muito dinheiro para a região. E ele é um turismo anual, ele não é sazonal, ele não é aquele turismo que depende de estação, ele simplesmente ocorre o ano todo, de tal forma que no verão as praias catarinenses são atrações para os brasileiros. Elas ficam muito cheias de turistas, principalmente paulistas e gaúchos e até turistas estrangeiros, sobretudo os argentinos e mais recentemente os uruguaios. Entre este turismo balneário se destaca sem dúvida nenhuma a cidade de Florianópolis, a popular Floripa, que depois do Rio de Janeiro e São Paulo é a capital mais visitada do país. Então, o grande destaque desse turismo balneário é Florianópolis. Mas no interior não faltam atrações, inclusive com 2 patrimônios da humanidade declarados pela Unesco. A Unesco
que é uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, e Unesco é aquela agência que cuida de cultura, de educação, e ela declarou esses dois pontos que eu vou analisar como patrimônios da humanidade e que tive a oportunidade gratamente de poder visitar os dois, inclusive. Então, no noroeste do Rio Grande do Sul, sobretudo para quem gosta de um ambiente mais rural, para quem tem curiosidade sobre cultura indígena, sobre cultura católica, sobretudo os jesuítas, nós temos as extraordinárias ruínas jesuíticas guaranis, que durante o século XVIII foi considerado um estado dentro do estado português, tal a força desses padres jesuítas, sobretudo da ordem franciscana, e que protegiam os índios guaranis, nativos da região sul da escravidão. Essa região que é conhecida como Sete Povos das Missões. É claro que entre as cidades mais recomendadas está São Miguel das Missões, onde nós temos a principal área de aldeamento, de organização desses jesuítas com os guaranis. Então vale a pena a visita. E é claro, gente, no sudoeste do Paraná, o extraordinário Parque Nacional do Iguaçu. Claro que eu vou recomendar que quando você for até Foz do Iguaçu, visitar o Parque Nacional do Iguaçu, que visite a usina hidrelétrica de Itaipu, que se o seu bolso permitir, faça o passeio de helicóptero, vá ao Parque das Aves, você que gosta de natureza, ao Marco das Três Fronteiras, que inclusive conta um pouco da história das missões, e é claro no Parque Nacional, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, onde nós temos as 275 quedas d'água extraordinárias, a maior dela, a garganta, a queda, né, do Diabo ou de Osório, tem vários nomes, 90 metros, com volume de água que pode chegar nas chuvas a 7.000 metros cúbicos por segundo. Extraordinário, vá às passarelas, faça os passeios como o Macuco Safari, que você vai ter oportunidade de entrar embaixo dessas quedas d'água, além de conhecer o Parque Nacional do Iguaçu, no que tange à preservação da natureza, da mata tropical, da mata subtropical e da mata das araucárias. Então, um passeio simplesmente imperdível. No inverno, gente, a gente recomenda as serras gaúchas e catarinenses, onde estão pontos bastante elevados no que tange a média de altitude da região, por volta até de 1.800 metros de altitude, com desnível de uma cidade para outra de até 800 metros. Então a Serra do Rio do Rastro, que liga o litoral catarinense até a região serrana, é um desses espetáculos. Nós temos São Joaquim, nós temos Lages, nós temos Imbituba, né? Nós temos Urubici, todas cidades que merecem ser visitadas. Ou no litoral, para que você saia, por exemplo, de Imbituba e vai até São Joaquim, saboreie uma maçã no pé. Essas serras valem a pena ser conhecidas, sobretudo no inverno, são as menores temperaturas do Brasil, provavelmente você vai ver geada e provavelmente você vai pegar a neve, coisa rara, fenômeno raro no Brasil. Vale a pena, vá muito agasalhado, porque as temperaturas chegam próximos dos 15 graus negativos, 15 graus abaixo de zero. Ainda na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, mas no município do lado gaúcho, nós temos Cambará do Sul,
onde tem outro parque extraordinário, que é o Parque Aparados da Serra, sobretudo Canyon Itaimbezinho. Este é fantástico. Nós vamos encontrar no Canyon Itaimbezinho cachoeiras de até 600 metros de altura, estando entre as maiores cachoeiras do mundo. Lá você vai poder fazer o seu passeio de jipe, ou a cavalo, ou um passeio de balão subindo esses canyons. Algo extraordinário, essa região que é toda florestada, muito preservada. Você pode praticar teu camping ou ficar ali num hotel perto dos canyons, numa cabana com toda a estrutura que você precisa. Então vale a pena conhecer a região sul. Isso é recomendação do próprio canal, do próprio Sorzão, que tem o conhecimento da região. Agora nós vamos começar a falar de aspectos econômicos da região sul. E aí nós vamos destacar dois setores muito fortes dos transportes da região sul. Os portos muito evoluídos na região, até porque a região é uma grande produtora de grãos e de produtos pecuários em volumes extraordinários, por isso precisam ser transportados de forma que os produtos fiquem baratos e que o volume seja muito grande e contínuo. Então nós temos excelentes portos, como é o Porto de Paranaguá, como a gente já falou em Geografia do Paraná, é um porto binacional, atende o Brasil, atende o Paraguai, atende a enorme safra agrícola do Paraná, que nós já temos conhecimento, analisando o território paranaense e depois as suas mesorregiões, e que nós vamos acentuar ainda mais quando chegarmos na economia paranaense, mas não podemos ir embora de Paranaguá sem dizer que é o principal terminal graneleiro do Brasil. Ninguém transporta tantos grãos quanto este porto, que é o quarto maior porto em carga do Brasil e o maior porto da região sul. Então, toda atenção, todo carinho para Paranaguá, que nós demos vários destaques na mesorregião leste ou metropolitana de Curitiba. Vale a pena rever esta aula e se concentrar nas informações complementares que eu dei de Paranaguá. Então, o principal terminal graneleiro do país, com um destaque para soja, cevada, milho, aveia, centeio, entre outros produtos brasileiros e paraguaios. Mais ao sul, nós temos um porto de água salobra no canal de São Gonçalo, a saída da Lagoa dos Patos, a ligação da Lagoa dos Patos com o Oceano Atlântico. Rio Grande acaba concentrando a passagem dos navios dos três portos do Rio Grande do Sul, o Porto de Porto Alegre, o Porto de Pelotas e o próprio Porto de Rio Grande. Muito destaque para carne, couro, lã, algodão e cereais. É sem dúvida nenhuma um dos grandes corredores de exportação do estado do Rio Grande do Sul. Olha o que eu coloquei na lousa. Só ao vivo e sem cortes que isso pode aparecer. No lugar de RS Rio Grande do Sul, eu coloquei RJ. Então é um porto gaúcho. E para finalizarmos, os portos importantíssimos do litoral norte de Santa Catarina, que é o Porto de Itajaí, que movimenta
muito material elétrico, mecânico, metalúrgico, siderúrgico, automobilístico. E o porto de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, que é o grande porto do carvão mineral do Brasil. Então, uma estrutura portuária que abrange os 3 estados, várias cidades, inúmeros produtos, como nós acabamos de perceber. Quanto ao setor rodoviário, que é o principal da região sul e o principal do Brasil, nós vamos destacar as 2 principais rodovias federais que ligam o sul entre si e que ligam o sul às demais regiões do Brasil. É uma região bem servida por rodovias federais, estaduais, municipais e vicinais, mas se destacam numa análise da região sul 2 rodovias que inclusive cruzam o Brasil de norte a sul. Esse tipo de rodovia é chamada rodovia longitudinal. Cruza o Brasil de norte a sul. A BR-101, que ela é litorânea, ela atravessa o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, mas na região sul ela liga Porto Alegre a Curitiba, ou Curitiba a Porto Alegre, dependendo da direção. Sempre pelo litoral. Ela só não passa no litoral onde o tipo de solo não permite que se aguente caminhões em fluxo contínuo sobre o asfalto. E aí ela então se afasta do litoral. Mas o seu trecho praticamente todo, tanto no Brasil quanto na região sul, ligando as 2 maiores e principais cidades do sul, Porto Alegre, apelidado de PA ou POA, a capital gaúcha, e Curitiba, a capital fandanga, a capital paranaense. Nós temos outra rodovia longitudinal que faz o mesmo serviço, ou seja, ela liga a POA, Porto Alegre, a gaúcha POA, até a fandanga, até Curitiba. Claro que ela vai passar pelo interior, pelo município de Lages, em Santa Catarina. A BR-101, ela liga Curitiba até Porto Alegre pelo litoral, passando por Florianópolis, Santa Catarina. A BR-116 também liga Porto Alegre até Curitiba, mas não passa pelo litoral, passa pelo interior, pela cidade interiorana de Lages, em Santa Catarina. Tudo bem? Outro comentário importante, essas 2 rodovias longitudinais, a litorânea BR-101, a interiorana BR-116, a partir de Curitiba elas se unem, formando uma rodovia somente que liga São Paulo até Curitiba, que liga o sul até o sudeste. Esse trecho movimentadíssimo, um dos mais movimentados do país, já que ele está unindo as 2 principais rodovias da região sul, que é a segunda economia do país, ligando a segunda economia, que é a região sul, à primeira, que é a região sudeste. Então o fluxo é muito pesado. Esse trecho Curitiba-São Paulo chama-se Regis Bittencourt. É um trecho bastante complicado para motoristas experientes. Nem toda ela tem pista dupla. Existe a terceira faixa, mas em nem todos os lugares tem pista dupla. O tráfego é pesado, muitos caminhões, e ela atravessa o trecho todo a região serrana correspondente à Serra da Paranapiacaba. Então, exige habilidade, muitas curvas,
às vezes o caminhão perde o freio, não há acostamento em todo ponto, não há duplicação em todo ponto, toda atenção para quem vai fazer o trecho da Regis Bittencourt entre São Paulo e Curitiba. Ela foi privatizada em 2008, há 11 anos atrás, e a maior parte do seu trecho, então, é pedagiado. Mesmo assim, por questões técnicas, quem cuida desses pedágios diz que não tem jeito de fazer por conta da topografia, por conta do relevo. Bom, gente, por hoje é só. Nós estamos terminando mais uma aula da região sul. Não faltam muitas aulas para terminar, inclusive. E também é óbvio que a região sul é contexto da geografia do Paraná. Ficamos aqui com mais uma aula de Paraná, um curso completo, um curso atualizado, muito bem pesquisado e informado para você que acompanha o canal GeoMasa. Um forte abraço, até a próxima, tudo de bom, continue acompanhando. Tchau, gente. Vamos estudar, moçada. Firma o gor.